Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com vocês? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou o Renato Tchalian. Eu sou a Silvana Tchalian. E sejam muito bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Se você acabou de chegar, caiu de paraquedas, primeiro, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esperamos de alguma forma te ajudar. E segundo, por favor, clica aqui, ó, já se inscreve no nosso canal, dá aquela força que é super importante pra gente. Se fizer sentido para você esse vídeo, curte, comenta, compartilha nas tuas redes sociais. De repente, essa dúvida que você vai ouvir aqui é a dúvida de outros irmãos também. Então direciona. A gente passa de acordo com o nosso fundamento, nosso ensinamento, as nossas raízes, respeitando, claro, entendimentos diversos. Também já te peço, de antemão, que você clica no like, dá aquela confiança pra gente, e tenho certeza que você vai gostar. Aqui no Mostra Mais tem todas as nossas redes sociais, formas de contato conosco e por aí vai. Pois bem, hoje é um vídeo diferente, né? Hoje é um vídeo diferente, hoje é de perguntas e respostas. Então, esses dias eu coloquei lá no Instagram do Devaneios de Umbanda, que tá aqui embaixo, e falando para vocês fazerem perguntas, assim, pergunta que a gente responde. E aí vocês mandaram as perguntas, a gente separou 21 perguntas para responder. Então, obviamente, não vai dar num vídeo só, mas vamos lá ver o que acontece e vamos bater papo sobre isso. Então, a primeira pergunta, eu deixei aqui na primeira de propósito, porque eu não entendi muito bem o que essa pessoa quis dizer, né? Mas se você tá assistindo, qualquer coisa, comenta aí se a gente fez alguma coisa errada. Cambonar, sempre são os orixás que determinam e tem um porquê? Ou algo que chame a atenção deles? Então, na verdade, aqui, como é que nós interpretamos essa pergunta? Em como é feita a determinação de quem cambona ou não numa gira. Meu irmão, se for isso, legal. Se não for, deixa aqui embaixo a gente saber qual que era a tua pergunta de verdade, que a gente não compreendeu então. Mas, se essa for a tua pergunta, quem decide quem vai cambonar? Olha, no nosso fundamento, todo mundo obrigatoriamente tem que passar pela cambonagem, tem que cambonar para aprender. Muitas vezes, você quer aula maior, que você está do lado de uma entidade ouvindo o aconselhamento dela para uma pessoa, para um aconselhado, para um consulente, para um assistente, a entidade está ali, você está ali do lado ouvindo, interpretando, porque muitas vezes a entidade fala às vezes no linguajar próprio e tal, a pessoa não é obrigada a entender, você, Cambone, acaba conhecendo e interpretando melhor essa questão. É muito enriquecedor e a como cambonagem. Nada é por acaso, muitas vezes aquela consulta, o conselho que o guia dá serve pra gente também. Eu, quando cambonava, todas as vezes eu tinha uma lição, que era alguma informação pra mim, sempre assim. E uma coisa importante também, mas o porquê do cambonar, por que é importante? Primeiro, você aprende. Segundo, você auxilia o guia. De repente ele pede uma fita, pede uma vela, pede uma água, eu não sei. Você tá ali para servir de amparo, de apoio. E também, obviamente, essa função é primordial, a gente acaba não pensando nisso, você serve como testemunha. Porque você conhece às vezes a sua índole e a índole do médium, mas você não conhece a índole às vezes da pessoa que está indo lá se aconselhar. Então a gente conhece, temos relatos de pessoas que depois falaram: eu fui lá, o guia falou para eu fazer mal para alguém, o guia falou para eu acender uma vela pedindo mal para alguém, o guia me assediou. Fica a palavra de um contra o de outro. Agora, quando existe o Cambone, a testemunha, a testemunha está lá para falar o que de fato aconteceu. E se você, Cambone, presenciar alguma coisa de errado na forma como a entidade se posta, fala, né? Se a entidade fala alguma coisa vulgar, alguma coisa baixa, ou dá um conselho que não seja bom, não seja direcionado à espiritualidade, é sua função, Cambone, também conversar com o guia-chefe, com o sacerdote, com o dirigente da casa, para que ele saiba o que está acontecendo. Afinal de contas, ali é a casa dele. E às vezes acontece também, como você falou, que a gente não sabe a índole da pessoa que está indo se consultar, às vezes a primeira vez, e essa pessoa começa a enfrentar a entidade também, né? A entidade, pois não, como posso te ajudar, né? Não sei. Não, você que tem que me falar aqui que eu quero. Não, já aconteceu isso. Você não é entidade? Fala aí o que eu preciso. Fala aí, você não sabe tudo, você não tá vendo tudo? Aí já o Cambone tem que interferir, falar: opa, pode parar.
Você veio aqui querendo showzinho, curandeirismo, pode ir embora, não é esse o lugar. Exatamente. Aqui é um templo religioso, um templo de respeito. Então, se deu respeito, ou se não, tá no local errado. Assim como também, às vezes chega, eu queria amarrar meu namorado, minha namorada, eu queria, não sei, eu queria afastar. Eu queria matar, sei lá. Afastar alguém. As você, pessoas... cambone, que tem que falar, opa, pera lá. Não é assim. Pera lá. Enfim, é isso, espero ter respondido. Isso. Aí depois, como faço para cruzar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida? Então, como faço para cruzar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida? Nossa Senhora Aparecida, na Umbanda, é sincretizado com Mamãe Oxum, né? Então vamos lá. Você quer consagrar essa imagem para Nossa Senhora Aparecida ou para Mamãe Oxum, né? Então cabe aí a reflexão. Se for para Nossa Senhora Aparecida, recomendo que você vá, de repente, em uma igreja, né? Pega um pouquinho de água benta, passa na imagem, pede para o padre, de repente, abençoar. Eu não sei como é que é o procedimento padrão, né? E se for para consagrar essa imagem para Oxum, você pode levar num templo de Umbanda, né? Pedir para a entidade, né? Alguma entidade abençoar, fazer a consagração daquela imagem, abençoar aquela imagem, cruzar aquela imagem, e tá ali a irradiação de Mamãe Oxum. Agora, não tenho nem como ir na igreja, nem como ir no terreiro. É difícil, mas a gente entende que no momento atual de pandemia, que está acabando, fica um pouco mais difícil. E aí, nesse sentido, como é que eu te oriento a fazer essa consagração da imagem? Você mesmo. Pega, de repente, uma vela, acende uma vela branca para Nossa Senhora Aparecida ou para Mamãe Oxum, pede, com a tua fé, intenciona, pede para que ela consagre aquela imagem, coloque naquela imagem todas as vibrações, o amparo, o amor, aquilo que for da sua necessidade e do seu merecimento. E feito isso, a imagem já está de alguma forma intencionada, consagrada. Já serve ali como um pontinho de força para você fazer as suas orações também. Tá? Então é muito simples. Não, a gente não precisa complicar o que é tranquilo. Vamos lá. Minhas imagens... 3. Minhas imagens foram benzidas pelo padre. Elas precisam ainda ser consagradas na Umbanda? Tá vendo? A gente acabou de falar na outra pergunta que o padre pode fazer, pode abençoar, né? Então, ótimo. Agora, eu pergunto, que imagens, né? Então, são imagens de santos católicos. Se forem, elas estão consagradas, abençoadas pelo padre para aqueles santos católicos. E aí, tudo bem. Nesse caso, não precisa fazer nenhuma nova consagração na imagem. É claro que com o passar do tempo, essa imantação ela vai se perdendo, vai se diluindo. Então é importante que você leve, de repente, ou no padre novamente, para ele abençoar de novo, ou num templo religioso. E aí você avisa lá no templo religioso que aquela imagem foi consagrada, de repente, para São Jorge e não para Ogum, para que a entidade também possa fazer a consagração para São Jorge e não para Ogum. Porque sim, a entidade, a Umbanda pode, entende, compreende tranquilamente que Ogum é uma coisa, São Jorge é outra, e tá tudo certo, São Sebastião, Oxóssi e assim por diante. Se tiver comentário, você sai falando aí, por favor. É? Tá? Claro, deve, né? Eu sei. O que os guias falam sobre isso que estamos passando na humanidade? Então, isso que estamos passando na humanidade... A pandemia, né? É a pandemia. E aí, eu preciso começar te trazendo uma informação importante para você refletir. Nesse ano, são esperados no Brasil 2 milhões de nascimentos e 1,4 milhões de mortes. Isso antes da pandemia, tá? Antes da pandemia. Depois da pandemia, no Brasil são esperados 2 milhões de nascimentos e os mesmos 1,4 milhões de mortes. Mas Renato, não está aumentando exponencialmente as mortes por causa da pandemia? Então, não estão. Dito isso, o que eu compreendo dessa questão, desse momento, que é um momento atípico, é um momento de receio, de medo, de incertezas, de inseguranças? Isso a espiritualidade sabe, entende e compreende. Mas, pelo menos no nosso fundamento, esse ano é um ano que está sendo regido por Mãe Iemanjá. E olha que interessante, Iemanjá falando pela família, pelos valores familiares. Ou seja, de repente, nesse momento,
está sendo a hora, o local da gente rever os nossos conceitos de família, estarmos mais próximos dos nossos, valorizarmos a presença dos nossos, estarmos em união, congregando uns aos outros, seja família material, família espiritual, mas valorizarmos isso de uma forma mais apropriada, darmos valor às pequenas coisas, as coisas que realmente importam, parar de pensar no celular novo e pensar na companhia dos nossos familiares. Isso é muito importante na nossa caminhada. Porém, a espiritualidade também já deixou claro que esse momentinho está terminando e a gente está revendo já, a gente está vendo que está tendo reabertura, as coisas começam a voltar a caminhar e precisavam de fato voltar a caminhar e tudo tende a voltar ao seu ritmo normal. Fundamental que isso não tenha sido em vão, que a gente de fato aprenda, cresça, evolua, aprenda a dar mais valor para as coisas que realmente são importantes nessa vida. Às vezes é importante dar uma caminhada na natureza e a gente não faz. E assim, claro, não desmerecendo, porque a gente sabe que tiveram algumas mortes devido ao Covid. Mas assim, gente, todas as vidas importam. Ninguém morre por acaso. Tava passando, peguei uma virose e morri. Puxa, olha que fatalidade. Não existe bala perdida, não existe bala perdida, sempre tem um dono. Não existe bala perdida. Se quiser a gente faz um vídeo só sobre isso. Então assim, todo mundo que tinha que morrer, morreu. Assim, né? Infelizmente, óbvio, ninguém quer. O desencarne é muito difícil, apesar da gente saber, a única certeza que a gente tem nesse mundo é que todos vamos desencarnar. É muito difícil isso, né? Você se desapegar, é uma coisa, né? Enfim. Mas eu até gravei um vídeo uma vez falando sobre isso, né? Que todo mundo morreu na hora que tinha que morrer e tal. Claro que a gente precisa ter os cuidados, se não entra na questão do suicídio involuntário e tal. Mas é aquilo, quando chega a hora da pessoa, ela vai falecer. Se não for pelo Covid, é por outra coisa, é atropelamento, é o câncer. É tomando água. Pneumonia, qualquer outra coisa que seja um motivo para a pessoa ir para a vida eterna. Para outra vida, né? Nós, umbandistas, nós acreditamos em vidas sucessivas. A gente acredita que ninguém vai antes do tempo. Todo mundo tem o seu momento apropriado para ela, no seu caso do suicídio. Sim, e também, né, todo caso de desencarne coletivo tem um porquê, tem um pra quê. Toda a espiritualidade fica preparada, esperando essas pessoas. Imagina na época de guerra, né, um desastre de avião, qualquer coisa que seja assim, muita gente morrendo junta. Então todas as pessoas estão lá exatamente porque precisam estar. Quantas pessoas que não pegaram o Covid ficaram bem mal? A gente tem casos de pessoas que quase morreram, mas não morreram, porque não chegou a hora. E às vezes a doença é uma provação para a família, para a pessoa. E, enfim, a vida continua. Quem tinha que morrer, morreu. E é isso. Simples assim. Próximo. Espera que agora eu me perdi. Tá. Gostaria de saber sobre as evoluções dos guias. Eles evoluem? Tudo na vida evolui. Tudo está em constante evolução. Tudo está em constante movimento. Nada fica inerte. Nada fica inerte. E assim como nós estamos aqui para evoluirmos, né? Porque no nosso entendimento, a gente saiu um dia, a gente era, né, aquela centelhinha divina que saímos do Pai de forma inconsciente para retornarmos de forma consciente. É por isso a nossa compreensão que existe esse caminho todo que a gente segue. Com as entidades, com a espiritualidade, é da mesma forma. Tá? Pois as entidades, a gente está falando de entidade, não de orixá. O orixá é outra coisa, mas a entidade, o caboclo, o preto velho, o erê, o exu e todas as entidades, eles também estão num caminho evolutivo. Eles também têm um trajeto diferente de evolução, porque eles já são extremamente evoluídos.
Quando, para um espírito, né? Porque o caboclo preto velho são espíritos, simples assim. Para esse espírito atingir o grau, ter a licença para ser um caboclo, um preto velho, um exu, um baiano, um boiadeiro, né? Lembrando que nem todo caboclo é índio, nem todo negro escravo, nem todo preto velho foi um negro escravo e assim por diante. Para atingir esse nível, esse grau, ele já é extremamente evoluído, tá noutra pegada, diretoria. Mas ele também, esse momento de grau caboclo, por exemplo, também faz parte da sua caminhada evolutiva. E quantos não são os casos, se você por acaso não conhece, provavelmente em algum momento você vai conhecer. Quantos são os casos de entidades que vêm, agradecem e falam que eles não vão mais se manifestar, pois agora a caminhada deles é outra no astral. E também uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam, por exemplo, os pretos velhos. Existe a tia Maria, mãe Maria e vó Maria. Também é o grau de evolução. Mãe, tia e vó também são graus evolutivos. Pai, tio e vô, mesma coisa, tá? Nos pretos velhos. Isso só para dar um exemplo, tá? Pra gente. Mas só para vocês entenderem que assim, então todos estão em constante evolução, sempre, tá? Reforço, orixá não é um ser, o orixá é uma força de Deus. Sendo força de Deus, ela é perfeita em si, tá? Então não é disso que a gente está falando, a gente está falando de entidade. Entidade, o falangeiro e assim por diante, tá bem? Falangeiro é igual a entidade. Acho que só mais uma agora. A gente encerra. A última, que essa é tranquila. Como se entregar à entidade para ter uma incorporação melhor? Então, antes de se entregar para a entidade, você tem que se entregar aos valores dessa entidade, né? Quer incorporar melhor? Faça uma reforma íntima, de fato e de direito. Quer incorporar melhor? Seja uma pessoa melhor, busque ser uma pessoa melhor. Mas pai Renato, eu penso às vezes coisa que eu não queria pensar, eu penso uma maldade, eu penso... Bem, você pode pensar, você está aqui na Terra para crescer, para evoluir. A questão não é você pensar, a questão é a escolha que você tem após esse pensamento. E quando a pessoa já consegue enxergar isso, que ela está pensando coisa que não deve, já é um caminho, já é um passinho. A pessoa, não, peraí, isso não tá certo, deixa eu ver como é que eu faço para melhorar. Acho que é principal, o ponto de partida é você reconhecer que você está errado e mudar. Quer ver um exemplo prático disso? A gente adora falar de corrupção, mas a gente aí não percebe, né? Então, o caixa te deu um troco errado. Te deu lá R$10 a mais. O teu primeiro instinto pode ser falar, nossa, caraca, R$10 a mais, que legal, não sei o quê. Aí depois você fica se culpando por conta desse pensamento. A questão não é o pensamento que você teve, a questão é a escolha que você teve. Ao saber que o troco estava errado, você pegou o dinheiro pra você? Ou você foi lá e falou, cara, tá errado, e devolveu o dinheiro? É a escolha, é aquilo que você escolhe fazer. Nós somos a somatória das nossas escolhas. Isso daí é um bom exemplo. E diferente de você achar um dinheiro na rua. Você olha, não tem ninguém. Uma coisa é você pegar. Agora a outra, você saber de quem é o dinheiro que a pessoa fez sem querer, foi colocar no bolso, errou, você viu o dinheiro caindo e você não fala nada. Assim, por mais que o seu isso ímpeto, é corrupção. Por mais que que o seu impulso seja pegar pra você e não falar nada, tudo bem se teve esse impulso. O que vai ser pesado é a escolha que você teve a partir desse impulso. Caraca, vou pegar pra mim. Não vou, porque tá errado. Tá errado, vou devolver. Devolveu. Acabou. Então, se você quer se entregar para a entidade, se você quer incorporar melhor, se você quer sentir mais a entidade, se você quer estar mais presente na espiritualidade, né? Não é só vestir o branquinho de Adagira e ir pro terreiro, muito pelo contrário. Aquilo é a manifestação melhor da entidade, mais próxima, mais presente, mais firme, é a consequência da somatória das nossas ações. Então seja uma pessoa melhor, um pouquinho todo dia. Faça o bem, um pouquinho todo dia. Isso. Escolha e aos bem. poucos vai ficando natural, né? Por exemplo, a inveja e a admiração. Tem uma diferença muito grande, né? Como que eu quero ter o cargo que essa pessoa tem? Como que essa pessoa fez? Poxa, que legal, eu vou seguir os passos porque eu admiro como essa pessoa fez. Então agora a inveja, nossa. Não, mas até questões, tudo bem. A inveja, todos nós, em algum momento tivemos ou temos inveja.
Mas é a questão também, ela deu um exemplo bom também, vamos lá. Tudo bem, cara, eu admiro, assim, eu tenho uma inveja do meu chefe cara, aí você tem dois pensamentos a partir disso. O primeiro pensamento é, como é que eu posso fazer pra tirar ele daí? Tipo, dar uma queimada nele pra tirar ele pra eu subir? E esse pensamento tá completamente equivocado. Ou você pode falar assim, e eu lembro que eu sempre pensei desse jeito, como é que eu posso contribuir pra fazer meu chefe subir para que eu suba consequentemente para a vaga dele que eu almejo hoje. Tudo bem você almejar uma vaga melhor, mas trabalhe, faça a sua parte para que a pessoa que está lá tenha também os seus méritos, claro, se ela fizer a parte dela também, mas que ela também possa ser promovida para que todo mundo suba. Aí todo mundo fica feliz. Essa é a ideia, esse é o melhor caminho. E por aí vai, né? Tem centenas de exemplos, mas um vídeo até agora que deu 20 minutos. E a gente falou o quê? 4, 5 perguntas? Foram 7 perguntas. Sério? Oh, que beleza! Número bom, hein? Então, se for nessa linha, darão 3 vídeos. Mas é isso. Então, se tiver alguma pergunta, desdobramento dessas aqui, deixa pra gente aqui embaixo, vamos conversando. Reforço, se você esqueceu, deixa aquele like que é super importante no nosso trabalho. Clica aqui embaixo e se inscreve no canal. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta, compartilha nas tuas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, desde que o teu dirigente permita que você compartilhe no grupo do terreiro, de repente. Mas espero de alguma forma ter contribuído para a tua caminhada. Esperamos de alguma forma ter contribuído para a tua caminhada. Eram esses os nossos comentários? Eram. Pode falar. Eram esses os nossos comentários. Pro dia de hoje, a nossa gratidão, nosso axé, nosso saravá e um grande abraço. Um grande abraço.